Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Flávio, da Igreja do Evangelho Simples. Hoje eu queria ler uma porção da palavra que se encontra em Romanos, no capítulo 8, no verso 35 em diante. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, o que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo fala de uma coisa grandiosa, poderosa. O apóstolo Paulo fala do amor de Deus, aquele amor que nos regenerou, que nos resgatou do império das trevas, aquele amor que nos dá esperança, aquele amor que nos dá vida, aquele amor que nos encoraja a prosseguir lutando sem desistir, esse amor que une as pessoas umas às outras. Nós estamos envolvidos no amor poderoso de Deus, esse amor que nos dá uma perspectiva de vida além dessa que nós estamos vivendo, que nos dá a perspectiva da vida eterna, esse amor que nos alcançou. E aqui o apóstolo Paulo faz uma indagação: quem nos separará desse amor? Quem nos separará do amor de Cristo? A pergunta é possível que alguém seja separado por esse amor? Pelo que está escrito no texto, tudo indica que sim. E aqui eu encontro 3 motivos onde uma pessoa pode vir a se separar desse amor. Eu digo a pessoa vir a se separar desse amor porque Deus, ele não corta essa relação nunca. Nunca isso parte de Deus, isso sempre parte do homem. Então é possível que o homem ele se separe de Deus. Não é possível que Deus se separe do homem, mas é possível que o homem se separe de Deus. Em 3 circunstâncias isso acontece. Paulo fala de tribulação, de angústia, de perseguição, de fome, de nudez, de perigo, de espada. Ele está falando aqui de circunstâncias da vida que são adversas, como essa que nós estamos vivendo agora. Todo mundo em casa, confinado, em quarentena, a gente perdeu um pouquinho a liberdade de ir e vir, nossos sonhos, planos foram um pouquinho frustrados, nós temos que esperar para continuar a nossa vida, está tudo parado. É uma situação de desconforto, é uma situação de tribulação. Irmãos, nós podemos nos separar do amor de Cristo quando nós nos deixamos sucumbir e nos deixamos derrotar por essas circunstâncias da vida. Veja bem, a relação que nós temos com Deus transcende todas essas coisas. O amor de Deus que nos envolve, ele é mais forte do que qualquer circunstância adversa da vida. Nós não podemos enfraquecer, nós não podemos desistir, nós não podemos abandonar de seguir o nosso Deus, o nosso Cristo, por causa de situação alguma, ainda que seja uma situação muito difícil das nossas vidas. Eu também vejo aqui um segundo motivo que faz com que as pessoas se afastem do amor de Deus. Ele fala aqui: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelha para o matadouro. O que muitas vezes afasta as pessoas de Deus é a vitimização. Se há algo maligno que destrói as pessoas, é a vitimização. É você olhar ao redor e querer colocar culpa em tudo e em todos. É você agora aplicar o teu coração e a mente para achar culpados. Qual é o culpado dessa crise? É a China? Não é a Itália? Aí, irmãos, isso tudo toma nossa mente de uma tal forma, essa busca incessante aos culpados. Parece que a gente tem uma necessidade de achar culpados e não entender que muitas coisas acontecem, são circunstâncias da vida.
né? Então o apóstolo Paulo diz, não vai ser isso, não vai ser esse sentimento de ovelha sendo entregue ao matadouro que vai me separar do amor de Cristo, esse sentimento de desamparo, que às vezes a gente sente isso, né? Eu estou desamparado, o que o governo vai fazer por mim? O que alguém vai fazer por mim? Como é que vai ser de amanhã? Então, a vitimização, ela é muito maléfica num momento como esse. Você não pode se vitimizar, você tem que entender que você está com Cristo, você e Jesus é a maioria. Jesus disse, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Você e Deus é a maioria, que Deus te fortaleça e que isso não seja motivo, que a vitimização não seja motivo de tomar tua mente e o teu coração a ponto de você se afastar de Deus. E o terceiro e último motivo está aqui no verso 37. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Alguém se afasta do amor de Deus quando ele perde essa percepção de que ele já é um vencedor, que ele já tem a vitória. Ah, pastor, o que você quer dizer com isso? Como é que eu posso ser vencedor se eu estou aqui na minha casa sendo cerceado da minha liberdade de ir e vir por causa de um vírus invisível? Isso é ser vencedor? Como é que eu sou vencedor se eu não sei se eu vou conseguir voltar a trabalhar para ganhar o pão de cada dia? Nem sei se eu vou receber o meu salário no próximo mês. Ah, irmãos, essa vitória que a Bíblia fala é algo muito maior do que isso, é muito maior do que circunstâncias. Essa vitória é a vitória da certeza da vida eterna, a vitória de pertencer a Jesus, é a vitória de saber que ainda que nós morramos, ainda que o pior aconteça aqui nessa terra, nós vamos abrir os olhos e vamos acordar diante do Senhor Todo-Poderoso, o Deus da glória, o nosso Jeová Jireh, o nosso Jeová Rafá, o nosso Jeová Nissi, o nosso El Shaddai, o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele Deus sentado no trono que nos resgatou, que nos salvou, vai abrir os braços e falar, entra aqui para o reino, bem-vindo, seja bem-vindo, você que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ah, irmãos, a vida eterna, completar a carreira, vencer com Cristo, permanecer com Cristo até o fim, essa é a maior vitória que um crente pode ter. Vitória é chegar no céu e receber a coroa da vida. Por isso que Paulo diz, eu sou mais do que vencedor, aconteça o que acontecer, eu sou vencedor em Cristo Jesus. A pessoa que não tem essa percepção de vitória, ela se afasta do amor de Deus facilmente. Ela se sente derrotada nessa vida, ela se sente refém da morte, tem medo da morte, tem medo de demônios, tem medo das trevas, tem medo de circunstâncias, mas aí Paulo diz no 38, eu estou bem certo que nem a morte. Irmão, você que está com medo de morrer por causa do coronavírus, saiba que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, você que está se sentindo atacado pelo diabo, pelas setas inflamadas do maligno, aqui ele está dizendo, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes. E no final ele fala, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. O vírusinho da Covid-19 é uma criaturazinha invisível. O vírus é uma criatura. É sim, mas nem o vírus, nem o coronavírus nos separará do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Levanta a tua cabeça, anime-se, eleva os olhos para os montes, de onde vem o socorro do Senhor. Não fique assim, não fique desesperançoso. Saiba que o amor de Deus te envolve e aconteça do que acontecer. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deus te abençoe.